Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal. Vocês sabem, um canal sem canalice, nem oportunismo. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o pé de meia. Sim, o pé de meia que teve 6 bilhões bloqueados no mês de janeiro, e vocês souberam aqui em primeira mão, vai ter o seu desbloqueio hoje. Sim, está acontecendo hoje. Uma sessão lá no TCU em que o colegiado dos ministros e vai discutir exatamente isso. Vamos desbloquear ou não esses 6 bilhões? Eu creio que sim, vai acontecer esse desbloqueio pelo relatório que eu vi, que quem quiser inclusive ler vai estar aqui na descrição desse vídeo, em que o TCU falou o seguinte: olha, para não prejudicar esses alunos, esses beneficiários do pé de meia, nós vamos liberar, nós vamos desbloquear esses 6 bilhões, porque não é justo que esses alunos sejam prejudicados por essa inadequação do governo federal. O TCU não está falando que o programa está sendo executado da forma correta. Não, ele está falando, para não prejudicar os alunos, os beneficiários, nós vamos analisar e vamos liberar os 6 bilhões, e aí o governo vai ter que fazer sua parte, que é o quê? Adequar o pé de meia dentro daquilo que permite a lei, ou seja, não ultrapassando o teto dos gastos, né, que é o limite do gasto público, e também não ultrapassando o teto fiscal, que é o limite do déficit, né, público. O que a gente tem que olhar é o seguinte, que com certeza muita gente vai falar, se o próprio TCU que bloqueou há um mês atrás esses 6 bilhões, por que agora ele mesmo está desbloqueando? Não era só não ter bloqueado? É porque a justiça ela é inerte, ou seja, ela age quando provocada. Um exemplo prático aqui, quando uma pessoa tem direito, um preso tem direito à progressão de pena, a justiça não manda uma carta para ele ou para a família dele falando, fulano já tem direito ao semiaberto. Não, ele que tem que solicitar. Então a justiça ela tem que ser provocada. Então o que acontece? No caso específico do pé de meia, o TCU recebeu uma denúncia, vocês souberam aqui, eu falei para vocês, depois de uma... lá no UOL, o UOL fez uma reportagem mostrando que havia indícios de irregularidade na implementação do pé de meia, abriu-se, né, uma investigação e depois o TCU falou, sim, está acontecendo aí uma pedalada. O lugar que o dinheiro está saindo não é um lugar adequado para que o dinheiro saiba. Quem quiser saber mais sobre isso, é só assistir esse vídeo aqui. Então, o TCU explicou lá claramente o que é que o governo estava fazendo de errado para implementar essa política pública. Aí, o próprio advogado-geral da União, o Jorge Messias, ele falou para o TCU, vamos adequar sim, mas vocês dão um prazo para o governo poder adequar, que é o que o TCU está respondendo agora. Então, esse desbloqueio é uma resposta a essa negociação em que o TCU está falando, vamos negociar. Os alunos não serão prejudicados, que o ônus não é deles, e por óbvio não deveria e não deve ser deles, porque os alunos não têm culpa se o governo não estabeleceu nem implementou essa política pública da maneira mais adequada dentro daquilo que diz a lei orçamentária. Então, que eles não sejam prejudicados, mas vocês, governo, para inclusive vocês não prejudicarem esses alunos novamente, vocês precisam adequar isso da melhor forma dentro do limite fiscal e do limite de teto de gasto, porque a coisa pública não é também desenfreada. É importante a gente dizer que toda essa decisão do TCU não é para afrontar o governo, não é para provocar um impeachment de Lula, é porque o órgão ele tem essa gerência e depois de provocar ele tem que agir.
O Haddad, ele se encontrou com o ministro Nardes, que é o ministro relator dessa questão do pé de meia, e o próprio Haddad falou isso, ó, eu combinei ajustar os passos, né, junto com o TCU, e o ministro Nardes compreendeu. E o ministro Nardes falou a mesma coisa, eu conversei com o ministro Haddad, a gente está vendo como que o governo vai adequar isso da melhor forma, sem prejudicar novamente os alunos, para os alunos não ficarem na incerteza, e agora não vai ter essa bolsa? Então é importante que a gente entenda que pé de meia, sim, é uma política pública viável, mas a viabilidade também não é só, para mim é importante, é viável que tenha, não, é viável mostrando que para que seja na lei, né, efetivamente viável. Não, mas espera aí, é só implementar a política? Não, mas e o dinheiro? E tá dentro do limite do teto do gasto? Então, você aí que é beneficiário de pé de meia, você já pode comemorar que sim, o mesmo TCU que bloqueou os 6 bilhões lá, está desbloqueando, alinhando os passos com o governo federal para que você não seja prejudicado por isso. Não é que porque o TCU está usando você, né, ante o governo, não é isso, é o contrário. O governo que não fez a política da maneira mais adequada, a TCU deu uma advertência em forma de medida cautelar. Esse bloqueio foi uma medida cautelar que o ministro Nardes fez lá em janeiro, e agora ele está desbloqueando, falando, sim, é uma negociação, vamos negociar, a gente desbloqueia, os beneficiários recebem a bolsa, e você, governo, você vai ter responsabilidade orçamentária e fiscal, você vai fazer daquilo que é correto, né? Sem tentar fazer pedaladazinha. E para concluir, aqueles que me perguntaram, não, Lula não vai ser impeachmentado por conta dessa suposta pedalada. Não. Para ter possibilidade de se pautar impeachment, ou para passar um impeachment, precisa ter aí um quórum maior. Hoje a gente sabe que não tem mais de que 70 parlamentares em e a favor do impeachment de Lula, então não creio que tenha um ambiente, a temperatura não é adequada para se impeachment ou se pautar impeachment de Lula. Eu creio que esse tema específico não vai dar nenhum tipo de prejuízo político a nível de impeachment ou outra coisa. É claro que há um desgaste por conta dessa questão, até porque pé de meia também é uma política pública feita com cálculos eleitoreiros, mas ainda assim não acho que essa suposta pedalada vai prejudicar o governo Lula. É claro que a oposição faz o seu papel, que é criar estaladaço, infelizmente com muita canalice, o que não deveria ser, mas faz o seu papel de oposição, que é qualquer coisa que achar no outro, né? Tentar fazer parecer um big deal. Eu discordo quando tem canalice, acho que não é por aqui esse medo, porque vai acontecer isso, Lula já vai ser impeachmentado por essa suposta pedalada. Não, ele não vai ser impeachmentado. E você aí, o mais importante, você que é beneficiário do pé de meia, você pode aí ficar tranquilo que você vai receber regularmente as suas parcelas, e vamos torcer para que sim, o governo federal adeque e faça os ajustes que precisam ser feitos para que essa importante política pública, porque é importante, ela não seja disputa política eleitoreira, nem de um lado e nem de outro, não é mesmo? Vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.